Pessoal, hoje eu vou fazer uma mensagem que é uma espécie de amiga e irmã de uma mensagem que eu fiz 2 domingos atrás, certo? Naquela mensagem eu falei, é roubo para todo lado, certo? O título da mensagem é esse, é roubo para todo lado. Falei sobre roubo, sobre corrupção, sobre assalto, sobre todo tipo de coisa. Hoje eu vou falar sobre o irmão dela. Já vou começar aqui com um versozinho, para a gente já fazer assim a moldura. Ó, Levítico 19:11. Se eu falar Levítico, você já se treme, né? Levítico 19:11. Ó, não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Tipo, é irmão, né? Tem aquela mensagem, não furte. Aí o irmão, não mintam e não enganem uns aos outros. Já vou falar sobre mentira, certo? Mentir, engano. Né, você falar algo que não é verdade. E nesse sentido, eu vou fazer um cenário, construir um cenário com vocês, um cenário para você entender um pouco sobre esse tema, e vou falar algumas coisas, mas eu vou descer um pouco a ladeira, vou pegar uma passagem assim forte mesmo, assim tenebrosa, tá? Meio para você ficar com medo de mim. Aí eu vou descer assim a ladeira, depois eu vou aliviar e vou subir de novo. Isso é só para você não ficar no meio da mensagem já triste aí com o que eu estou falando. Mas eu já estou avisando que eu vou fazer essa ladeira e vou subir de novo. Combinado? Mas eu queria começar logo assim de cara com a notícia que eu acho fortíssima nesse tempo que nós estamos vivendo. Põe aí, Abelarda, a notícia para nós. Ó, diz assim, ó, cidade europeia que enriquece inventando notícias e influenciando eleições. Durante essa última eleição americana, tivemos o fenômeno da fake news, né? Que são as notícias inventadas para conseguir dinheiro, clique e influência, né? E essa cidade, por exemplo, que estava aí, se tornou o centro dos maiores produtores de notícias falsas. Por quê? O que acontecia? Os jovens lá, eram jovens, ó, não é nem uma mega conspiração mundial, não. Ó, eram os jovens que estavam meio sem emprego lá naquela região e decidiram que podiam fazer notícias que o povo clicava, e quando o cara clicava nessa notícia, ia para a página e tinha as propagandas do Google, né? As propagandas lá. Aí o cara ganhava o dinheirozinho com o clique do cara. Quanto mais assim o cara clicasse, mais dinheiro ele ganhava da internet. Então ele fazia umas notícias que parecia verdade, mas era mentira, e principalmente para aquele cara ideológico mais revoltado, ou mais ativo, ou mais, ele fazia aquela notícia assim para pegar o cara, para o cara clicar e ir para a página para ele ganhar publicidade. Entendeu? Então era uma ferramenta de engano, dizendo assim, ó, vou mentir para você, eu sei que você vai clicar e você vai me dar um dinheirinho porque a propaganda vai estar lá no site. Olha só o que eles fizeram. Olha, tem um rapaz chamado Christian, que foi entrevistado pela reportagem, que ele ganhou 20 mil euros no mês, só com essa brincadeira de fazer notícia falsa. Virou uma profissão. O cara que trabalha com isso, ele precisa ganhar no outro mês mais 20 mil, né? Então ele vai fazer mais notícia, mais notícia, mais notícia. Virou uma indústria de fazer notícia falsa porque sabem que você vai clicar. Olha só o que ele falou. Ó a declaração do Christian, certo? Disse assim, é claro que eu ganhei dinheiro publicando notícias falsas, mas o Google ganhou mais. Porque, olha só o que ele diz assim, porque se o cara clicou e for para o site, eu ganhei um dinheiro do Google, o Google ganha porcentagem do que eu ganhei. Ganha mais do que eu. Então, se eu ganhei dinheiro com notícia falsa, o Google ganhou mais do que eu. Diz assim, olha, não sou só eu que estou ganhando com isso, não. O Google está ganhando também. Em seguida, acrescenta, a internet é um lugar livre. A mentira sempre existiu. Isso, o enrolador, ele tem um discurso legal, né? São os leitores que precisam ficar atentos, checar aquilo que leem. O avanço das notícias falsas é culpa deles. O cara que está fazendo a notícia falsa, ele diz que a culpa é de você, que clica nas notícias, porque ele faz a notícia pensando no teu preconceito, na tua raiva, no teu sentimento, nas tuas coisas, e você clica, então você clicou porque você tem esse sentimento. Eu estou alimentando o teu sentimento. Eu não estou dizendo que ele está certo, não. Eu estou mostrando a cabeça do cara. Entendeu? Então, eu fico pensando, né? Que época é essa que a gente está vivendo? Onde a mentira se tornou uma profissão. Sempre foi, né? Os políticos aí sempre viveram de mentir. Mas a gente está vivendo uma época que está difícil demais. Olha, tem esse livro aqui, eu vou até recomendar para vocês.
comprei, é livro de cearense, ó, eu nem sabia. Tem aqui gente do Jornal O Povo, tem até o Igor ali que trabalha no Jornal O Povo, tem gente aqui de todo lugar, ó. Jornalismo em tempos de pós-verdade. Porque até hoje estão acusando que os jornalistas estão mentindo, né? Se o jornalista está mentindo e os caras que fazem as notícias falsas estão mentindo, quem é que está dizendo a verdade? Em quem eu acredito agora? Porque se a Globo está mentindo, quem está dizendo a verdade é o candidato? O candidato faz propaganda eleitoral, ele faz marketing, ele não fala a verdade, não. Quem é que está falando a verdade, então? É o teu cara do YouTube que sabe de tudo? Tipo, não tem, onde é que está a verdade? Ó, na página 26, ele diz assim, ó, vou pegar uma passagem aqui para vocês. Isso aqui eu recomendo, tá? Esse livro. Eu não concordo com tudo do livro, eu só recomendo porque ele faz uma reflexão legal. Ó, a velocidade com que se dissemina a desinformação é muito maior que a capacidade de desmenti-la. Ou seja, a capacidade de uma pessoa fazer uma notícia errada é maior do que a nossa capacidade de provar que essa notícia está errada. Aí diz assim, ó. O tempo que se leva para averiguar fato a fato, caso a caso, é superior ao que se leva para criar um texto inventado de 2 ou 3 parágrafos. Há ainda outro empecilho. O número de pessoas que desinformam é maior do que os que informam. Nosso exército está em desvantagem. Meu Deus, né? Eu falei que eu ia descer a ladeira com vocês, né? Lá na época da publicidade, eu trabalhava com videoproduções e publicidade. E aí era na minha galera assim, né, do vídeo produções, a época da eleição era onde o cara ganhava um dinheiro a mais, né, um dinheiro que o cara ia lá ficar 2 meses trabalhando para o partido político para fazer propaganda eleitoral e ganhava lá 20, 30 mil reais. 15 mil por mês, era o tempo que ele tirava um dinheiro que ele gastava o resto do ano, né? Então ele tinha esse procedimento. Só que eu via no coração dos meus amigos 2 sentimentos. Tinha uns caras que não estavam nem aí, não. Ganhou meu dinheiro, eu faço o que você quiser, certo? Esse cara, pessoal, deixa para lá. Mas tinha os amigos que diziam o seguinte, quando o cara trabalhava para o partido do governo, ele fazia uma propaganda política tão bonita da cidade de Fortaleza, assim, tão legal do Ceará, que você queria viver na propaganda do partido que estava fazendo aquilo lá. Porque era mentira, cara. Mas o cara tinha que fazer, né? E ele se sentia ruim de fazer aquele negócio, dizer assim, ó, Felipe, eu estou fazendo, mas eu sei que é mentira. E aí você vê a propaganda do governo, você diz, que cidade maravilhosa. Já tinha um amigo que fazia da oposição. Aí o que você pensa? Era a miséria danada. Assim, era só o cara indo na favela, mostrando assim, né, o lixo, o cara assim no crack, mostrando assim. Aí você diz, mas Fortaleza também não é só isso não, pelo amor de Deus, né? Também é uma versão dos fatos mudada, falseada para ganhar você. Então eu sei que mesmo nos bastidores de uma campanha política, os marqueteiros estão fazendo coisa para enganar a gente. E meus amigos trabalhavam com isso, com campanha política. Meu amigo, está difícil demais. E sem contar que vamos sair do mundo, o mundo assim mais, né, das notícias. A gente produz a nossa fake news, né? A gente produz demais. Porque a rede social da gente é a nossa fake news, né? A gente é um personagem. A gente criou um personagem que vende para os outros uma ideia de que a gente é legal. Não é isso? Não, às vezes você vai para aquele evento da sua empresa, que o chefe mandou você ir para fazer dinâmica de grupo para você ficar melhor. Você odiou. Você odiou com todas as suas forças. Você disse, isso aqui não vale para nada, meu irmão. Por que o chefe manda a gente passar o final de semana fazendo dinâmica de grupo? Mas você postou a foto no Facebook dizendo, estou aqui crescendo, trabalhando, profissional, nota 10, aqui junto com meu irmão, meu amigo, meu chefe, camarada, olha lá, valeu. Não é isso que você faz? Por quê? Porque você não pode, né, falar mal, né? Você não pode dizer o que você acredita de verdade, você não pode dizer que foi ruim. Você tem que criar um personagem. Quando você não diz que é aquela tua amiga que está com aquele vestido de bolinha horrível, você diz, linda, né? Ela botou a foto e aí você diz assim, linda, gata, arrasou. Mas você sabe que está feio, né? Mas você fala assim que arrasou. Porque você, né, tem que dar uma mentira assim para manter a amizade. Não é? Tem que fazer a circunstância. Aquele teu amigo também, que você está vendo, aquele teu amigo, nunca fez nada na vida e virou coach. Não foi? Você tem um desse?
Eu tenho alguns. Era o cara mais loser que tinha, o cara que não deu certo em nada. Nunca parou em emprego nenhum, aí virou coach. Dizer sucesso, eu vou te ensinar a ficar rico e não sei o quê, e parada e tal, e constelação das sei das quantas, o master sistêmico, manda aí, você vai no curso, o cara manda tu dar soco no ar, e agora você virou alguma coisa. Agora, esse cara está mentindo, não sabe isso que ele está dizendo, não, nunca fez nada. É mentira, para ver quem não conhece que compra, né? Quem não conhece o rapaz que você conhece, compra essas coisas e está lá fazendo, se achando muita coisa. Rapaz, e os maridos que mentem para as mulheres e estão com outra? As mulheres também, hoje em dia as mulheres estão fazendo também, tá muito assim, competição. Tá, rapaz, mente, tinha um rapaz lá no meu trabalho, na época, foi lá para fazer comercial, eu estava lá, editor, né? Aí chegou, corta essa cena e tal. No meio do comercial, o cara disse que ia sair. Eu falei, o que foi isso? Não, peraí, vamos terminar o trabalho daqui, 8 horas da noite. Você vai sair e vai me deixar aqui? Não, eu vou ali. Se a minha mulher ligar, você diz que eu estou aqui trabalhando, tá certo? Porque ele ia sair com outra. Agora, não bastasse ele mentir para a mulher, ele queria que eu mentisse por ele para a mulher dele. Rapaz, o cara quer fazer o negócio, ele que se vira. Agora quer que eu entre na mentira do cara? Eu disse, rapaz, se ela ligar, eu não vou dizer isso não. Você que se vira aí no negócio aí. Porque a mentira, ela contagia, ela precisa de parceiro, mentira. Ela precisa de gente para te ajudar a mentir. Isso me deu uma raiva outro dia. Eu fui comprar uma câmerazinha, essa daqui, amarelinha assim. Eu sabia que não era GoPro, eu sabia. Aí eu vi assim, 4K. Eu pensei, né, Júlio, né? Tem assim 4K. Eu pensei, deve ser ruim, mas não deve ser tão ruim. Né? Deve dar, porque 4K é grande, né? Porque o HD é desse tamanho, 4K é desse. Se ficar no meio do caminho, já está bom. Mas não dava nem HD a resolução aqui. No papel diz que dá, mas é como se pegasse uma foto pequena e esticasse. Aí eu falei assim, rapaz, gastei R$500 num negócio desse e não prestou para nada. Eu tive vontade de tacar fogo lá em casa e fazer uma filmagem para botar na internet. Depois eu descobri que a marca que tem esse negócio aqui é uma marca que é conhecida por ser meio fuleiragem. Só que ela não botou a marca na embalagem, não. Que a gente já sabia que era fuleiragem, ela quis enganar para dizer 4K. Isso aqui não existe, isso aqui é mentira. Isso aqui é gente que vende produto te enganando. Quem já comprou um produto que foi enganado pela publicidade? Que na publicidade está lindo, né? Mas vai levar para casa. Cadê que funciona? Que diz que faz tudo o que você diz que faz? Rapaz, a gente parece que vive numa sociedade de mentiroso. A gente tem que se virar, igual o rapaz falou, você que tem que se virar para saber o que é verdade, porque a gente está aqui mentindo para valer. A gente tem que se virar para descobrir, comprar um produto, aí não, foi bom não, agora vou tentar outro, até achar um que funcione. Não é isso? Quando não é pastor mentindo para você que você vai ter prosperidade, vai ter sucesso, vai ter corpo fechado, se você der o dízimo, se você der o dinheiro, se sacrificar o teu 13º, você vai dar certo na vida. É mentira, rapaz. Enganando a gente, dizendo que a gente não vai pegar doença, não vai fazer nada. É só olhar a vida que você sabe que isso não é verdade. Rapaz, isso virou algo tão comum que é possível que a gente se acostume com esse pecado de tal forma que a gente ache que Deus não se incomoda com isso. Isso é besteira. Isso virou uma coisa tão do dia a dia que a gente começa a achar que esse é um pecado leve. Que isso aí, mas todo mundo mente, todo mundo faz, todo mundo é assim. Só que, biblicamente, esse não é a situação, principalmente porque Deus sempre foi a verdade, Jesus sempre foi a verdade. A mentira é uma antítese de Jesus e de Deus. Então eu vou pegar aqui uma passagem que é forte, certo? Que no centro dessa passagem está a mentira. E é uma passagem assim que ela termina tenebroso, certo? Termina assim de um jeito assim medonho. E ela é forte, viu? Segura aí. Diz um amigo meu que essa passagem, Deus se esqueceu que estava no Novo Testamento, certo? Estava assim, Novo Testamento, Deus se esqueceu, acordou, aí agiu que nem no Antigo e voltou para o Novo, certo? É uma exceção no meio do Novo Testamento. Segura aí, certo?
Atos 5 é a passagem de Ananias e Safira. Verso 1 diz assim, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava a seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Aí o cara morreu, certo? 3 horas depois chegou a mulher dele, contou a mesma história. Aí morreu também. Aí tu fez igual teu marido, pois tu vai morrer também. A mulher, caiu. Os dois morreram. E ficou uma tensão lá no meio do povo, porque eles mentiram não aos homens, mas mentiram a Deus. No centro dessa passagem tem uma mentira. Eu vou explicar para vocês, talvez vocês não tivessem entendido direito como é que isso aconteceu, eu vou dar uma explicação. Olha só, primeira coisa que a gente tem que ver é a origem da mentira. A origem dessa mentira vai servir para a gente dar uma orientação para a nossa mentira, a origem da nossa mentira. Olha só o que vai acontecer. Diz assim, também vendeu uma propriedade. Esse também está fazendo em oposição a uma atitude dos irmãos que estavam no capítulo anterior. No capítulo anterior, o povo estava assim, vendendo, repartindo tudo que tinha, eles tinham tudo em comum, estava uma celebração, uma repartição, estava todo mundo aproveitando e ninguém passava necessidade. O Barnabé é um cara que ele vendeu sua propriedade, botou lá no meio do povo e foi celebrado como alguém que tinha contribuído muito, alguém valoroso. Barnabé na Bíblia é um cara que foi considerado um cara legal. Aí a Bíblia vai fazer agora o contraste. Também esses dois, igual o Barnabé, igual o pessoal, venderam uma propriedade. E segundo você pode observar no texto, eles prometeram dar tudo para os apóstolos. Só que na hora, eles retiveram uma parte e só deram outra parte. Por quê? Porque o sentimento e a emoção desse pessoal não estava no ato de contribuir, estava no ato de se amostrar, de parecer que seja o cara que contribui, de parecer alguém espiritual, de parecer... Porque naquela época, você convém comigo, que essa foi uma das grandes lutas de Jesus. É o pessoal que queria parecer e não ser. Queria viver uma religião de aparência. Por isso que Jesus fala dos fariseus, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês enganam. Está ali pintado de branco, de cal, mas por dentro vocês estão cheios de ossaduras, de miséria, de coisa podre. Porque esse pessoal na época de Jesus era aquele pessoal que andava com as roupas, com o sininho amarrado bem aqui, e uma roupa longa. Aí ele chegava no meio da praça e fazia assim, e orava no meio da praça, balançando as mãos para o sininho balançar, e todo mundo vê que o cara está orando. Porque não bastava orar. Por isso que Jesus fala, você quiser orar, vai para o seu quarto. Ora em segredo, porque esse pessoal está orando aonde? No meio das praças, balançando a mão. Aí não tinha, o fariseu que entrou na sinagoga dizia, obrigado, Deus, por ser bonzão e não ser igual a esse publicano. Diziam para o povo fazer as coisas, nem eles mesmos faziam o que ele dizia para o povo fazer. Eles tinham seguidores na rede social, eles andavam por aí com seus seguidores e fazendo seus ensinos. E para eles a aparência gerava seguidores, a aparência gerava autoridade, gerava poder. E aí a igreja de Jesus foi feita sobre a essência, sobre a verdade. Quando começou a chegar esse pessoal da fé, que quis se amostrar dentro da igreja, a primeira ação que eles receberam foi uma morte fulminante. De onde vem a mentira desse pessoal? Do coração mau desse pessoal. Da cobiça desse pessoal. Por isso que Tiago 1 fala, cada um é seduzido e arrastado e tentado pelo pecado pela sua cobiça. Por que esse pessoal mentiu? Porque estava cobiçando a fama, estava cobiçando a mesma homenagem do que o Barnabé, estava cobiçando ser bonzão que nem os outros, e mentiu por causa disso.
O segundo motivo pelo qual eles mentiram, está aqui, ó. Diz assim, ó. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir? Diz a Bíblia que quem é o pai da mentira? É o Satanás. Ou seja, se você pratica mentira, você está praticando as obras do cramulhão, do Beelzebu, do bicho ruim, porque ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Desde o princípio ele foi um mentiroso. Diz a palavra de Deus, se lembra daquela parábola do joio e do trigo? Quem foi que plantou o trigo? Foi Deus, não foi não? Foi lá e plantou o trigo, estavam os trigos nascendo, tudo bonitinho, os filhos de Deus, lindo e maravilhoso. Aí diz que à noite veio o homem mau, o Satanás, e plantou o quê? O joio, meu amigo. Aí os dois cresceram juntos. E eles são tão parecidos que se você tentar arrancar um, pode ser que você arranque o outro. Não é isso que diz a palavra de Deus? Diz que, ó, deixa que Deus faz essa separação que você não vai conseguir de tão igual que é. Meu irmão, você tem um Barnabé que faz, que vende o terreno, que doa o dinheiro e que faz isso de coração alegre, porque Deus é Deus da vida dele, o coração dele está contrito, está legal. E você tem um outro que vende o terreno, que dá um dinheiro, mas está fazendo isso por uma intenção maligna, cheio do Satanás no coração. Mas se você olhar, você não sabe, é porque Pedro tem revelação, porque se a gente olhar, você não sabe que um está fazendo uma coisa e o outro está fazendo outra. Por isso eu nem sei. Olha, quando você dá uma oferta, eu não sei se você está fazendo de coração ou você está tentando trocar com Deus ou conseguir alguma bênção, alguma coisa. Não dá para julgar teu coração, só Deus sabe disso. Mas Satanás atenta a nossa vida. Satanás atenta seu coração. E você pode parecer trigo e ser joio, pode parecer joio e ser trigo. É muito igual. Aí, você vai perceber que aconteceu esse negócio forte, né? Olha só o que diz a passagem de 5:11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desses acontecimentos. Aí você vai me virar para mim e vai perguntar assim, Felipe, dá uma aliviada aí em Deus agora para a gente se acalmar, né? Que eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é misericórdia, eu sei que Deus é bom. Alivia o lado de Deus aí agora, porque essa passagem aí que nem aquele meu amigo disse, né? Deus se esqueceu que estava no Novo Testamento e deu uma bordoada nos dois aí. Olha, amigo, eu vou dizer o seguinte. Tem determinadas passagens que estão na Bíblia para gerar determinado tipo de sentimento. Se eu tirar a força dela, eu estou tirando o que ela deveria gerar em você. Se o povo da igreja ficou todo cheio de temor, o que essa passagem espera que a gente sinta? Temor. Então, se eu aliviar o lado de Deus aqui, você não vai sentir o que a passagem quer que você sinta. Por isso essa passagem está dizendo, ó, Deus é misericordioso, mas não abuse da misericórdia de Deus não, porque Ele também é justo. Por isso, dê valor à misericórdia que está sobre a sua vida, porque você não está merecendo ela não. Você só está vivo porque Deus te deu condição de você acordar hoje de manhã. Porque se fosse pelos nossos pecados, ninguém era para estar vivo aqui hoje não. A gente se acha muita coisa, a gente acha que merece. A gente não merece nada não, tudo é graça, meu irmão, tudo é misericórdia. Tem hora que Deus dá o exemplo. Ó, vou dar o exemplo aqui, isso aqui vai ficar registrado na Bíblia. Até hoje vocês vão falar disso para saber que o negócio mentir é horrível. E ficou registrado. Se Deus fizesse isso com todo mundo, não estava ninguém aqui. Graças a Deus Ele não faz. Mas fez aquela vez e a gente precisa entender que houve um impacto profundo, que aquelas pessoas morreram depois daquele pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então não vou aliviar Deus não. Deus é Deus e eu obedeço. Sabe? Deus... A passagem está dizendo amor, eu prego amor. A passagem está dizendo temor, eu prego temor, certo? Vamos aqui comigo. Mas existem outras pessoas que podem não morrer de fato, mas morrer na vida. Porque a mentira destrói a sua vida. E pode ser que você não consiga mais viver o que você sempre viveu, porque viveu uma vida de mentira. Deixa eu contar essa história. Não sei quantos de vocês conhecem, mas tem um ciclista muito famoso chamado Lance Armstrong. Eu não sei falar inglês, certo? Quantos de vocês conhecem a história desse rapaz? Esse rapaz, ele era um dos maiores atletas que existia.
Ele ainda existe, né? Mas ele era muito famoso. E ele ganhou 7 vezes a competição mais dura de bicicleta que existe, que é o Tour da França, a Volta da França. 41 quilômetros de montanha, subindo, descendo, e aquele negócio, né, difícil demais. Ele era uma sumidade. 7 vezes seguido, o maior bicicleteiro do mundo, o ciclista do mundo, né? O maior cara do mundo aí. E ele sempre negava. O pessoal desconfiava que ele estava fazendo doping, não sei o quê. Ele sempre negava, nem tremia o rosto quando falava, né? Nem tremia, nem dizia nada. Mentia como um mentiroso profissional. Aí foi tentado investigar, foi tentado tudo. Ninguém pegou o rapaz. Quando foi um companheiro de equipe dele, que foi pego, tomando testosterona, tomando as coisas, né? Foi pego. E perdeu tudo na vida, o companheiro de equipe dele. Aí o companheiro de equipe dele ficou chateado, porque ele tinha perdido tudo e o bonzão estava bem com patrocínio, com Nike, com não sei das quantas, com uma mansão, com tudo. E era, ó, eu fiz a mesma coisa que o meu amigo de equipe fez e eu estou aqui vivendo o pão que o diabo amassou e o cara está legal. Aí foi, denunciou o amigo e mostrou tudo que o cara fazia. Aí, meu irmão, perdeu 7 títulos, perdeu. Foi banido do esporte, nunca mais pode... Banido, não é que deu uma multa, não. Banido do esporte de ciclismo, não pode mais andar, competir. Perdeu os patrocínios, perdeu toda a autoridade que ele construiu ao longo de uma vida, porque construiu uma vida em cima de uma mentira. Se você construir a vida em cima de uma mentira, um dia a conta fecha. Eu estou ameaçando, né? É verdade. Acontece. Eu estou falando a verdade, meu irmão. Se você construir seu relacionamento sendo um homem safado, um dia essa conta vai fechar. E você vai perder a sua esposa, você vai perder sua família, você vai ficar longe dos seus filhos, você vai ter uma dificuldade muito grande. Um dia essa conta fecha. Se você for um pastor e for um mentiroso, eu sempre jogo para mim. Um dia eu for pego na mentira, como é que vocês vão acreditar no que eu digo depois disso? Não vai ficar em xeque tudo que eu falei, não foi? Um político, pego na mentira. Um trabalhador, pego na desonestidade. Se você constrói você morre para aquela vida que você tinha. Para você reconquistar a confiança, rapaz, vai ser anos. E numa sociedade de mentira dessa, para você provar que 2 não é 2, que 4 não é 4, aí vai ser muito ruim ainda. Por isso, a mentira ela pode não te matar como matou Ananias e Safira, mas ela mata a sua vida. Ela destrói o que você está construindo. E você perde os 7 títulos mundiais e ainda é banido do esporte. Claro que tem um Satanás que consegue, está lá, político, está conseguindo. Mas você não foi chamado para ser igual aquele cara, você foi chamado para ser sal e luz nessa terra. Por isso, não fique se medindo pelo que os outros fazem de errado, não. Você foi chamado para agir diferente. Bom, aí nesse momento você há de convir comigo que você já ouviu algumas mensagens desse jeito, né? E aí esse é o momento de começar a dizer tudo que você não pode fazer, né? Todos os meandros de como não mentir, de que você não pode nem omitir, nem mudar. Aí vou fazer um bocado de regra para você sair para casa cheio da cabeça quente, certo? Eu não tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade porque, olha, fui na faculdade uma vez, estava fazendo na faculdade metodista. Aí estava tendo um exercício em grupo, estava eu mais 5 caras. Aí o exercício era de ética. Aí tinha várias perguntas para você testar o campo cinza da ética, né? Porque tem o certo, tem o errado e tem o cinza. Aí, por exemplo, diz assim, se você for um soldado nazista, na época do nazismo, e você recebesse uma ordem para matar, você seria culpado de obedecer a ordem ou você deveria não obedecer a ordem e morrer por causa que você desobedeceu a ordem? Mas se você obedecer, você foi culpado ou o culpado foi o general que mandou você matar? Então ele faz assim as perguntas para você saber qual é a área cinza aqui, qual é a verdade aqui, né? Aí tinha lá sobre verdade. Aí dizia assim, você deve dizer a verdade em todo momento, em toda ocasião, não importando o quanto, mesmo nem omitindo nenhuma parte da verdade, mesmo se for inconveniente, mesmo aí assim, aquela coisa assim que todo crente mais de cartilha vai dizer, sim, verdade, tem que dizer toda hora, né? Foi os 5 que disse, só eu que disse que não era assim, né? Aí porque você bota uma pergunta dessa, que é cinza.
Todo mundo respondeu, sim. Próxima pergunta. Então ninguém está observando a realidade, né? Assim, eu falei, meu amigo, deixa eu dizer o seguinte, eu vou fazer aqui o advogado do diabo, já que eu sou o único errado aqui. Ó, a Bíblia fala assim, a hora de falar, Eclesiastes 3, né? E a hora de abster-se de falar. Tem momentos que você tem que falar, e tem momentos que você tem que ficar calado. Ah, não, mas é que se você, não sei o que, se é crente de verdade mesmo, você tem que falar. Calma aí, meu. As parteiras, lá do Êxodo, que Faraó mandou matar os meninos tudinho dos hebreus. Elas não mentiram dizendo que os meninos se escaparam? Não, mas isso tem nada a ver... Calma aí, meu irmão. Deixa eu falar. Se a pessoa, sou pastor, a pessoa vem aconselhar comigo um problema sério. Eu tenho que sair contando para todo mundo? E se um pai está separando da esposa, está cheio de problemas lá, vai transmitir tudo isso para o filho, que já estão vivendo o trauma da separação, agora precisa saber todos os pecados do pai, todos os pecados da mãe? Você não pode preservar a vida do filho? E Jesus, que curava e mandava o pessoal não contar para ninguém? Espera aí, não é assim que tem que dizer tudo. Mas eu fui voto vencido. Todo mundo me acusando de ser heresia, de não sei de quê. Por isso que eu não sou muito do gospel, não. Nem tenho afinidade, não, com esse pessoal, sabe? Aí, todo mundo me acusando, eu sendo o Satanás no meio do negócio, certo? Rapaz, eu estou tentando ver as circunstâncias das coisas, cara. E os caras... Aí teve um cara lá, o mais nervoso, né? O mais nervoso, assim, apontando para mim. Aí, e esse cara tinha me contado uma história de uma desavença com um irmão de uma igreja que eu conhecia. E eu só olhando o fariseu, né? Apontando, né? Aí, na semana, o cara já se esqueceu do que isso aconteceu, porque esse pessoal se esquece do que faz. Aí me ligou dizendo, Felipe, aquele negócio que eu te contei do fulano, tu não conta para ele não, que eu queria manter o relacionamento, não sei o quê. Rapaz, na hora subiu aqui, né? Porque ele estava falando que tinha que contar, não podia omitir nada, e não podia fazer nada. Eu fui o primeiro que me ligou para mim não contar o que ele tinha contado do irmão. Porque viver em cima de regra é pedir para ser fariseu, é pedir para ser hipócrita. Porque você vai cair, meu irmão. Não existe uma coisa que seja tão branquinha, tão certinha, que você consiga cumprir. A vida é muito mais complexa do que uma regra. Eu estou dizendo, eu sou herege agora. Não, calma aí. Eu não estou dizendo para você mentir, não. Estou dizendo assim, calma com a onda, vai com calma, vamos viver na realidade, calma aí, certo? Então, uma das coisas que eu quero trabalhar com vocês agora são princípios e não regras. O princípio vai trazer para você uma direção certa. E eu vou evitar entrar em regra e vou ficar no princípio, certo? Ó, aprenda comigo aí, vou trazer 4 princípios para você. Se você seguir esses princípios, eu acho que você vai estar fazendo nota 10. Vai dar dando certo. Mesmo que você escorregue aqui e acolá, mesmo que você fale linda, arrasou nesse vestido, mesmo você vai estar tranquilo, você não vai estar mal na fita, tá certo? Combinado? A primeira regra, o primeiro princípio que eu tenho para você é o seguinte, ó. Aqui, ó. Se nossa essência estiver certa, não vamos precisar de regra para dizer que não devemos mentir. Olha só o versículo. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Você tem que menos se preocupar com a regra e mais se preocupar se seu coração tem um bom tesouro. Porque um coração que tem um bom tesouro vai falar coisas boas. O coração que tem um mau tesouro tem que ficar se prendendo na regra para não errar. Porque ele vai querer mentir toda hora. Aí, não, então não posso, porque a regra está aqui. Mas se você tem você é um ser verdadeiro, você vai falar coisas verdadeiras. Por isso você tem que procurar muito mais ser alguém verdadeiro. Ser alguém que é real. Que é alguém que você pode confiar, confiável, fiel. Alguém que eu sei que você está falando, eu posso confiar no que você está dizendo. Alguém que dá uma promessa, eu sei que esse cara está falando a verdade, porque eu conheço o coração desse cara. Então, antes de seguir uma regra de não posso fazer isso, se a pessoa ligar para minha casa e disser que quer falar comigo, eu não posso dizer que a pessoa não está. Eu tenho que dizer que ela está. Não, isso aqui é regra.
Antes você tem que ser alguém verdadeiro, que você confiável, que o seu coração... Então, mas meu coração está cheio de coisa ruim, por isso preencha de coisas boas o seu coração. É o caminho melhor. Vai buscar a palavra de Deus, vai buscar andar com Deus, vai buscar os frutos do Espírito, e aí você vai começar a falar verdades. Porque não adianta... Você acha que adianta você obedecer uma regra e estar com o coração todo podre? Porque você está obedecendo para não levar uma maldição, e não obedecendo porque acha que isso é verdade, isso é certo. Você tem que falar a verdade ainda que ninguém lhe veja. Ninguém saiba, porque isso vem de um coração bom. Primeira coisa. Segunda coisa. Diz assim, devo escolher viver de uma maneira que não precise recorrer à mentira para escapar dos problemas. O que significa isso? É que, se eu estou mentindo, é porque eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Entendeu? Como é que eu faço para não mentir? É só você não fazer a coisa errada que você fez. Entendeu? Então, como é que eu faço para não mentir? Tem uma vida santa. Então, por exemplo, assim, eu vou ser uma pessoa que acredita no meu casamento, vou construir meu casamento, vou estudar sobre casamento, vou sair com a minha esposa, vou amar minha esposa. Se você for esse cara, você não vai precisar mentir de infidelidade. Entendeu? Se eu andar legal no meu casamento, eu não preciso mentir para minha esposa que eu estou nos lugares errados. Se você for uma pessoa que gosta da honestidade, você não vai precisar mentir para encobrir os seus rastos. Se você for uma pessoa... Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você for uma pessoa que não busca ser narciso e vaidoso, você não vai precisar vender uma imagem na rede social que você não acredita nela. Então não seja narciso. Não seja vaidoso. Não seja alguém que celebra esse negócio de parecer ser o que não é. Poxa, se você não é um coach master sistêmico, vai aprender a ser. Vai gerar frutos na sua vida. Aí você pode mostrar os seus frutos e vender o seu palestra, o seu negócio. Mas não seja sem ser. Se você não acredita no produto que você vende, eu vou tacar fogo lá em casa. Se você não acredita no produto que você vende, mude de empresa. Vai trabalhar numa empresa que você possa falar com toda a verdade aquilo que você vende. Diga, eu não acredito nesse produto que eu vendo. Eu não acredito nesse negócio que eu estou fazendo. Por isso, então mude. Porque senão você vai ter que ficar mentindo para poder vender um produto que você sabe que é ruim. Ou então venda de verdade. Olha, ele é ruim, mas para quem tem R$500 serve. Você pode, né? Vale a verdade. Mas não venda um negócio errado. Né? Entendeu? Mude. Eu sei que é difícil, mas se você tratar a causa da mentira, por que eu estou mentindo? Porque eu estou fazendo coisas que não deveria fazer. Você para de ter um motivo de mentir. Entendeu? Para de ter um motivo. Por que eu estou mentindo? Porque eu estou fazendo coisas que me fazem mentir. Então, trate a origem. Trate o que você está fazendo. Certo? Olha só. Terceiro. Amplie seu conhecimento sobre o que você gosta de falar. Para que não corra o risco de falar falsas verdades ou palavras vãs. Isso aí é um negócio do que eu comecei falando do fake news. Você gosta de falar de uma coisa? Para você não ficar falando mentira e compartilhando mentira e fazendo coisa errada, você precisa ser mais consciente do que você está falando. Então estude mais sobre o que você está falando. E olha só o que fez o nosso amigo Lucas. Lucas, capítulo 1, verso 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O que Lucas, quando escreveu o Evangelho, fez? Lucas não andou com Jesus. Lucas era um amigo de Paulo, que conheceu lá em Atos. Mas ele foi escrever sobre Jesus para esse Teófilo. E aí ele foi investigar tudo o que foi da vida de Jesus, para que ele pudesse ter certeza do que estava escrevendo, que fosse absolutamente verdade o que ele escreveu. Por isso, amigo, se você quer falar de um assunto, você tem que fazer que nem Lucas, estudar o assunto e ter a profundidade do conhecimento desse assunto, para você não falar falsas verdades. Ok? Entendeu aí? Combinado? Primeiro foi o quê? Quem lembra? Qual é?
Encher o coração. Tirar o bom tesouro do coração. O segundo foi o quê? Viver de uma maneira que você não precise recorrer à mentira. Terceiro, estude, meu irmão, para você não falar besteira. Procure saber o que você está falando. E quarto, tenha humildade. O que geralmente achamos ser verdade, não é toda a verdade sobre o assunto. Às vezes, a cabeça da gente prega peças. Às vezes eu estou aqui pregando para você, certo? Estou pregando. Tá, pá. Aí você escuta aí, mistério, recebi, palavra de Deus, certo? Passa assim 2 semanas, você vem conversar comigo. Felipe, adorei quando você falou assim que Caim era irmão de Adão e não sei o quê. Eu falei, eu nunca falei isso. Não, você falou naquela mensagem e não sei o quê. Eu falei, eu nunca falei isso. A mente da gente não guarda as coisas com a fidelidade que a gente imagina que ela guarda. Não é isso que a pessoa diz assim, amor, quando foi que a gente foi para aquela viagem em 1992? Você fala, não foi em 92 não, foi em 95 e não foi naquele lugar não. A sua cabeça não guarda as coisas fielmente não. Às vezes você acha que está dizendo a verdade e não está. Às vezes eu já vi história que eu vi. A pessoa ser demitida por roubo na empresa. Depois de um tempo, o nome da pessoa mudou para outro. Porque no boca a boca, no disse que me disse, na passagem do tempo, a história evolui. Vira outra coisa. Por isso a gente não pode confiar. Às vezes eu escuto uns caras falando de negócio. Dá um tempo, ele está falando a mesma história de outro jeito. Mas não tinha acontecido desse jeito, mas mudou. Aí com a Cíntia eu já descobri. Quando o cara fala isso, a gente ouvira para ela e diz assim, reescreveu a história. Porque a gente já não adianta insistir para o cara que ele falou uma coisa, porque ele já mudou na cabeça dele a história. Então reescreveu a história, deixa para lá. Virou essa. A nova história é essa daqui. Né? E a pessoa vai aumentando um ponto cada vez que conta, né? Aquela viagem virou um negócio maravilhoso depois de um tempo que você estava contando. Então, você não guarda... Olha, sem contar que você não é a verdade absoluta do universo. Você tem toda a verdade na sua vida? Tem não. Olha só o que aconteceu. 2 pessoas de Deus, certo? Pedro e Tomé. Pedro viu Jesus glorificado, ressurreto e apareceu para eles no meio da casa. Tomé não viu. Os 2 são gente boa, os 2 são de Deus. Tomé falou, se eu não ver as feridas, eu não acredito que Jesus ressuscitou. E Pedro dizendo, Jesus ressuscitou. Um tinha mais conhecimento, mais verdade, mais vivência. O outro não viu a mesma coisa que o outro. Um estava dizendo a verdade dele, o outro estava dizendo a verdade dele. Os 2 estavam com verdade, mas não estavam com a verdade completa. Por isso eu posso dizer, Jesus não ressuscitou, mas você não viu. Se você tivesse visto, você dizia que Jesus ressuscitou. Às vezes você não tem a verdade inteira sobre aquele assunto. E é preciso humildade para dizer, olha, pela minha vivência, pela minha história, pelas minhas coisas que eu tenho visto, eu acho que a posição é para esse lado. Mas pode ser que você não tenha visto tudo, nem sabido tudo, nem aprendido tudo, e você tem que ser humilde para não ficar dizendo que a verdade é essa. Entendeu? Eu prefiro esses princípios do que aquelas regras que o pessoal estava me acusando lá na faculdade de fazer. São esses ensinamentos que eu passo para vocês. Você tem que ter o coração bom. O coração com tesouro do céu. Você tem que viver uma vida de maneira que você não precise mentir. Você precisa ampliar o conhecimento sobre os assuntos que você fala. E principalmente você precisa ter humildade. Você não é o detentor da verdade do universo. Amém, pessoal? Acho que falei muitas coisas hoje. Mas fica aí no coração de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando você estiver no meio de muitas indecisões, de muitos caminhos difíceis, pelo menos você sabe isso. Jesus é a verdade. Eu vou me segurar aqui nessa rocha que vai manter minha casa em pé. Vamos orar ao nosso Deus, vamos entregar esse momento ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento especial. Nos ajuda, Deus, a ser verdadeiros, a ser autênticos, a viver a verdadeira essência do Evangelho, Pai. Nesse mundo tão difícil, tão mentiroso que tem lá fora, Pai, que sejamos luz para iluminar o caminho dessa geração. Que sejamos sal para salgar essa geração, para dizer que Deus é o caminho, que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Deus nos ajuda, Pai, a vencer nossas dificuldades,
nossa vida difícil, nossa vida complicada, e na nossa boca tem uma palavra da verdade. Que a gente seja pessoas confiáveis, Senhor Deus. Que as pessoas possam dizer, eu confio no fulano porque ele é uma pessoa correta, fiel, homem de Deus, mulher de Deus. Senhor Deus, nos ajuda a ser esse referencial lá fora, essa pessoa que faça chuva, faça sol, mas é um exemplo da verdade, porque Deus é verdade e Ele se manifesta em nossa vida. Assim, Senhor, se alguém tem vivido na mentira, Senhor, repreende essa pessoa agora, Pai. Dá uma exortação no seu coração. Faz ela sentir que não deve continuar nesse caminho, Pai. Faz ela morrer para essa velha vida e viver uma novidade de vida. Que esse homem e essa mulher que estejam vivendo a mentira agora possam tornar a consciência verdadeira, real, de que deve mudar sua situação e deve mudar sua condição, Pai. E viver uma vida de verdade a partir de agora. Se alguém está roubando no emprego, se alguém está fazendo algo com a sua esposa, se alguém está mentindo para se parecer alguma coisa que não é, que essa pessoa tenha consciência nesse momento em nome de Jesus. E possa a partir de agora viver uma novidade de vida. Assim, Senhor Deus, não nos deixa passar essa semana, Pai, sem esse entendimento. E que de vez em quando você volte à nossa mente dizendo, fale a verdade, seja verdadeiro. Assim pedimos e agradecemos, Senhor Deus, já entregamos esse culto e todos que estão aqui nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.